Olá, hoje aqui no nosso boletim, no boletim Marco Antônio Villa, nós vamos entrevistar, nós já tínhamos feito, acho que uns 2 anos atrás, 1 ano e meio mais ou menos, uma entrevista com o Mauro Silva, da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil. Foi um bom papo para mostrar, apresentar para o Brasil, que muitas vezes só lembra da Receita Federal quando vai declarar imposto de renda, né? E não sabe da importância do trabalho que os auditores realizam da Receita Federal. Então, eu aproveitei a ocasião desse episódio aí das joias, um episódio tão complexo, vamos chamar assim, para dizer o mínimo, agradecer primeiro o convite que o Mauro prontamente aceitou. E, Mauro, por favor, nos explique o seguinte, antes de eu entrar no episódio em si, e agradecer novamente você ter aceito o convite, o que faz um auditor da Receita Federal e como é que se chega para ser auditor da Receita Federal? Obrigado por ter aceito o convite. Eu que agradeço, Vila, um prazer estar aqui. Ô Vila, o auditor, a Receita Federal em si, ela realiza um número de tarefas que às vezes até é incomum em outros países. A Receita Federal tanto cuida da arrecadação dos tributos internos, como do controle aduaneiro, que a gente chama, né? Que é o controle das fronteiras. O que é isso? Para que serve o controle aduaneiro? É para evitar que a indústria nacional e os empregos aqui no Brasil sofram uma concorrência desleal com mercadorias que venham do exterior, que sejam produzidas no exterior e que entrem aqui em condições sem pagar tributos, portanto, né, e em condições que promovam a concorrência desleal. Então, o controle aduaneiro, né, ele serve para isso, para proteger a economia do Brasil, né? A questão da arrecadação, que a gente fala sempre, tem que pagar um imposto, é claro que é um efeito positivo, mas a função principal dessa parte do trabalho da Receita, que é o controle aduaneiro, é proteger a indústria nacional, proteger os empregos aqui. E tem aquela outra parte que é do leão, que é a parte do leão, do imposto de renda, que é a arrecadação dos tributos internos, né? E para entrar aqui, tem que fazer como eu e tantos outros milhares de colegas fizemos, né? Passar num concurso público, né? Um concurso público que está tendo agora bastante disputado, inclusive, e depois de passar nesse concurso, durante 3 anos você faz o que é chamado estágio probatório, e na maioria das vezes você vai lá para a fronteira. Eu, por exemplo, quando eu assumi, eu fui para Ponta Porã, que tem uma rua que faz divisa com Pedro Juan Cabaleiro, no Paraguai. Você fica lá durante um tempo para depois vir para mais próximo do local que você deseja. Então, durante 3 anos, você então fica sobre estágio probatório. Ao final do estágio probatório é feita uma avaliação e aí o servidor público adquire estabilidade. E aí que está a chave da coisa, da proteção que permitiu, né, Vila, que houvesse então aquele cumprimento da lei que nós vimos no caso das joias, né? Isso permite o quê? Que o auditor não se abale com a autoridade, né? Vou falar com o teu chefe, fala aqui com o teu chefe, olha, o coronel tal, o general tal. Olha, o auditor simplesmente fala, olha, eu estou aqui cumprindo a lei, e aí justamente a proteção da estabilidade é isso, Vila. Se você agir conforme a lei, você está protegido. Você justamente perde a proteção da estabilidade se você agir contra a lei. Esse é o grande segredo. E ao contrário do que as pessoas pensam, estabilidade é não poder mandar embora. Não, né? Usa essa expressão, não poder demitir o servidor. No nosso caso, nós estamos ali vinculados à lei. E se houver qualquer conduta fora da lei, a nossa corregedoria vai atuar e há demissão. Então, a proteção da estabilidade que permitiu lá o colega lá do aeroporto de Guarulhos, né? Fazer apreensão, os vários colegas, né, que participaram, outro resistiu à investida de retirar a joia de maneira irregular, né? Isso é o que? A proteção da estabilidade do servidor público. Não é à toa, e aí que a gente tem que se lembrar, né, Vila, da PEC 32, desse último governo, que pretendia justamente tirar a estabilidade. Me lembro muito bem,
todos nós devemos lembrar, né, do presidente, o ex-presidente Bolsonaro falando assim, não, mesmo concursado, entrou um novo governo, ele pode ter que demitir, né, tem que ter a possibilidade de demitir todo mundo, mesmo concursado. Esse era o desejo do governo na PEC 32. Não passou a PEC 32, felizmente, e veja por que se desejava isso, né, que é fazer essa confusão entre o público e o privado, essa confusão que os auditores concursados e com estabilidade não permitiram que acontecesse. Então, pegando esse gancho justamente, Mauro, do episódio os dois presentes, vamos chamar de presentes, que alguns chamam de outra coisa, que tenha sido dado pelo governo ali da Arábia Saudita, causou muita estranheza, os valores, né? Porque é um caso único na nossa história republicana e de países de democracias consolidadas, importantes, um presente a um chefe de Estado desse valor. Então, é uma coisa que chamou bastante atenção. Então, eu queria que você, por favor, tecesse considerações sobre o procedimento que foi adotado nesse caso, que claro que é um caso, são para todos, mas vamos pegar esse caso exemplar, que envolve o último presidente da República. Como é que é o procedimento padrão e essa tentativa de carteirada fracassada? Veja, primeiro que é incomum um presente para um governo, vamos aqui partir do pressuposto que era um presente para o governo, não vir por meio de um diplomata, né, que até tem a proteção, né, da mala diplomática, né? Então é bastante incomum. Mas se um funcionário do governo traz um presente, ele tem que se dirigir à fila do bens a declarar, e não do nada a declarar, como foi o caso, né? A seleção ali para a inspeção física se deu pela equipe de seleção por conta do raio-x, né? Lembrando que a equipe que seleciona, né, Vila, hoje em dia não tem mais, quer dizer, tem muito pouco, quase nada daquele negócio de olhar, você está nervoso, então vou olhar a sua mala. Hoje existe todo um trabalho de inteligência feito por uma equipe de seleção, que é diferente da equipe de inspeção física, justamente para dar uma impessoalidade, para dizer, não foi com a minha cara, né? Então a equipe de seleção é diferente da equipe de inspeção, né? E essa seleção se dá por meios de inteligência, né? Então, com o raio-x, aquele que se dirigiu para a fila do nada a declarar acabou sendo selecionado para a bancada, como se diz, que é onde se faz a inspeção física, né? E naquele momento foi dito, né? Nós vimos todos o vídeo, né? Olha, tudo bem, nós vamos aprender, se for um presente para o governo, isso tudo será esclarecido, terá o seu caminho devido, né? Depois apareceu lá o ministro, né? O ministro adentrou a sala, todos nós vimos, e ali que eu acho que vai ser melhor apurado agora, que o ministro sabia que tinham 2 pacotes, sabia, ele afirmou que sabia. Se ele confirmar que sabia e que naquele momento ele não afirmou isso, é preciso esclarecer essa situação, que isso aí pode ter algum ilícito aí envolvido. Isso a Receita já está apurando se tem algum ilícito envolvido. Então o funcionário deveria ter se dirigido quando ele tem um presente para o governo, a fila de bens a declarar e informar isso. Claro que ele não sai, ele diz, isso aqui é um presente para o governo e ele sai com a coisa. Não, o presente fica retido e há uma série de comprovações a fazer para saber se aquele alegado presente é de fato um presente, tudo isso, né? Então, naquele momento, ele não precisaria ser selecionado, ele deveria se dirigir à fila de bens a declarar, chegava lá e falava, isso aqui é um presente para o governo brasileiro. O que se viu é que a afirmação de que era presente, naquele mesmo dia foi contraditada, ou entrar em contradição. Não, isso aí é para o presidente, ou é para a primeira-dama. Então, isso, bom, tudo bem, será esclarecido posteriormente, né? E depois, o que acontece depois da apreensão? Muita gente tem essa curiosidade. A apreensão é só um documento mais simples,
Depois desse documento, tem um documento mais elaborado, que é o auto de infração, né? Então, foi feito esse auto de infração. E aí o passageiro pode se defender desse auto de infração. Tem 20 dias para isso. Feita a defesa, o delegado da alfândega vai julgar. E entendendo ele que as razões que o contribuinte apresentou não explica nada, ele decreta o perdimento, né? A pena de perdimento em favor da União, vira bem da União. Esse bem, 4 destinações. Ele pode ser destruído, se for algo que fizer mal à saúde, ele pode ser leiloado, ele pode ser incorporado, ou ele pode ser doado. Mas para cada uma dessas tem que ter uma grande justificativa. Tudo que se faz dentro da lei é tudo muito bem fundamentado, né? Então, poderia se pedir a incorporação ao patrimônio do Palácio do Planalto, mas para isso tinha uma série de regras a cumprir, né? Aquela insistência no último dia, no dia 29 de dezembro, né, nós vimos, né? É uma insistência comum, já que se era para o patrimônio do Planalto, para que aquela insistência de fazer neste governo e não no outro, né? Então, como o relógio, o outro pacote que continha um relógio, ficou sumido durante o ano, né? Curioso isso, né? Entrou irregularmente no país, isso nós podemos afirmar. Porque quando você passa, Vila, na alfândega e por acaso você não é selecionado, né? Sim. Pelos critérios, mas mesmo assim você tinha uma bagagem com bens valiosos, ao passar não quer dizer que os bens estão regularizados. Não, os bens continuarão irregulares no país, né? Então, neste caso, o relógio ficou irregular no país durante o ano. Foi entregue ao patrimônio do Palácio do Planalto e depois algum departamento lá disse, não, isso é do patrimônio pessoal do presidente, e foi parar no patrimônio pessoal do presidente. O que se pode imaginar, e isso precisa ser apurado, se as joias teriam essa mesma destinação, e daí que a atitude de não entregar, provavelmente fundada em falta de documentos, provavelmente havia falta de documentos, mas, por outro lado, se tivesse sido entregue, talvez tivessem dado a mesma destinação que deram ao relógio. Provavelmente nós vamos ter nos próximos dias algum desenrolar, mas este relógio, a decisão de ficar como fiel depositário do presidente não encontra amparo na lei. Esse relógio tem que ser apreendido pela Receita Federal, porque ele entrou com mercadoria estrangeira que não foi regularizada quando deveria ser. Perfeito, perfeito. Agora, estava depondo hoje, inclusive, o almirante Bento, né? Um almirante de esquadra. Eu acho isso lamentável, porque todos nós, eu fui professor universitário durante 30 anos na Universidade Federal, também prestei concurso, tinha estabilidade, tinha estágio probatório, tudo isso que você destacou em relação à Receita, a mesma coisa, e nós tínhamos a nossa função lá, que era formar quadros na graduação e na pós-graduação. O almirante tem as suas funções, imagina, que é o posto máximo ali, que é, entre outros, defender o nosso mar territorial, etc, etc, etc. Porém, o almirante Bento, e essa é a minha questão, porque eu fiquei também vendo as imagens, mas eu não sou especialista diferente de você, eu fiquei vendo as imagens, e depois o episódio, já no final, 2 dias antes de terminar o governo, o desespero lá do enviado para retirar de forma pouco usual, vamos chamar assim. Então você acha que o caso, assim, dentro da lei, né, das legislações de centro, o comportamento do almirante Bento, ele foi incomum em um episódio como esse? Bom, ele não pode alegar, ele ocupava um cargo alto, né? Um assessorial. Então, desconhecer a lei ele não poderia. Ele, ao viajar numa missão, ele tem que viajar informado de que recebendo o presente, qual o procedimento a fazer. Então, alegar desconhecimento da lei, ele não vai poder. Isso ele vai explicar, né? Ele tem o direito de se defender, o depoimento, claro. Depois o direito para se defender, mas se ele quem tinha conhecimento do outro pacote, deveria ter falado do outro pacote, né?
e ele deveria ter se dirigido à fila do bens a declarar e não a de nada a declarar. Isso realmente tem que ser investigado, né? Me preocupa muito se falar não, mas eu não desconhecia numa autoridade desse tipo. Acho que nenhum brasileiro pode alegar desconhecimento da lei, ainda mais de uma grande patente militar, ocupando um bom cargo no governo. Eu acho que essa história da patente até reforça o que eu venho falando, Vila, do seguinte: era um governo com essa tendência militar, né, um grande número de militares ocupando cargos, o próprio ex-presidente tinha uma formação militar, né? E havia, então, uma confusão entre o que deve um Estado democrático de direito, Estado de direito, e a regra militar. Tá? Talvez na cabeça de alguns deles, né? Me lembro do ex-ministro da Saúde, Pazuello, falando: o chefe manda e a gente obedece. Né? Não é assim que funciona na administração pública. Se o chefe te der uma ordem legal, você tem que descumprir a ordem. Essa é o mandamento. Uma ordem legal do seu chefe você não cumpre. Não só não cumpre, como representa o chefe por ter te dado uma ordem legal. Né? Então, assim, claro, havia uma confusão entre o ambiente militar e o ambiente civil, onde o ambiente de um Estado democrático de direito, onde o poder maior, né, vem do povo, mas o povo escolhe um poder legislativo para votar as leis. Então, você tem que manter essa obediência à lei. Então, acho que houve uma confusão. Então, para eles, talvez, era muito normal chegar lá com uma patente e tentar fazer esse tipo de procedimento, mas, de fato, sob o ponto de vista do direito, não era nada normal, e tudo isso agora será apurado. Mais uma questão para esclarecer quem nos acompanha, Mauro, por favor. Na sua carreira e da própria história, do que você tenha conhecimento aí da Receita Federal, que você sabe, ouviu de colegas mais antigos, algum caso assemelhado a esse, que teve um certo parentesco, ou esse caso, com essas proporções, tenha sido até o momento, ao menos espero que seja o último, um caso único? Veja bem, tentativas de autoridade A ou B, às vezes autoridades menores, fazerem esse tipo de coisa no aeroporto, vamos dizer assim, não é incomum, mas o valor envolvido, a insistência na carteirada ou na retirada mais rápida ou em descumprir os procedimentos legais, essa insistência ela é pouco comum. Talvez eu tenho 28 anos como auditor e não me recordo de ter visto. Então, é uma joia cuja avaliação que nós conhecemos é 16,5 milhões de reais, é algo bastante valioso, né? Não é um presentinho, não é um chaveiro, é algo valioso, né? E a insistência de se liberar, há poucos dias de um novo governo, o que aí levanta uma série de indagações que precisarão ser, com as investigações, respondidas. Então, com essa amplitude e com o envolvimento desse tamanho de autoridades, do presidente da República, de ministros e tal, realmente, em todo o meu tempo de Receita, a gente nunca acompanhamos um caso tão grande assim, com tanta repercussão. Uma última questão, só de esclarecimento, pode ser até banal. A Receita, ela se instala, a Receita Federal, nos postos fronteiriços. Você citou Ponta Porã, por exemplo, na sua experiência pessoal. Ela está presente nos aeroportos e está presente nos portos. E assim, esses são os locais fundamentais que a Receita Federal. Tá. Isso, quem faz o controle aduaneiro, né? Nós temos aqueles outros colegas que fazem a fiscalização das empresas, né? Pagamento de imposto de renda e tal. É outra, né? Os 7 mil e poucos, né? Auditores fiscais na ativa se dividem entre o controle aduaneiro e o controle dos tributos internos. Quanto ao controle aduaneiro,
Então você vai encontrar lá no Porto de Santos, né? Você vai encontrar no aeroporto de Guarulhos, há situações de armazéns aqui em São Paulo, armazéns chamados Porto Seco, né? Porque geralmente você às vezes não quer fazer a importação da mercadoria naquele momento, ela fica guardada em algum local com acompanhamento da Receita para fazer a importação posterior. Então a Receita fica nos portos, aeroportos e em alguns estabelecimentos chamados Porto Seco para fazer esse controle aduaneiro. E uma coisa que é curiosa também, as pessoas acham que é aquilo que eu falei, né? Bom, entrei com o meu celular caro lá, ou com o meu notebook na bagagem e não fui selecionado, está tudo ok. Então, não está ok. Evidentemente que não há aquela oportunidade da Receita fazer a apreensão. Mas se por acaso fosse fazer aquela verificação, esses produtos estarão ilegais. Eu me lembro de casos de carros que vinham de pessoas que traziam carros do Paraguai, como se residissem no Paraguai, e ficavam com carros rodando no Brasil. Houve uma fase em que isso aconteceu e esses carros todos foram apreendidos. Então, a fiscalização aduaneira, ela não se dá só nos portos. Depois dentro do território nacional, se detectado que uma mercadoria ela está irregular aqui no Brasil, a mercadoria estrangeira está irregular, ela pode ser apreendida, como poderá ser o caso do tal relógio, né, que entrou lá em outra bagagem e que acabou no patrimônio pessoal, segundo relatos que se leem, né, no patrimônio pessoal do presidente da República. Provavelmente uma das alternativas é esse relógio ser apreendido porque ele entrou irregularmente no país. Então, a fiscalização aduaneira ela pode sim ser feita em outro momento, né? E não é incomum que seja feita, não. Há vários casos. Geralmente é feita naquelas situações de grandes lotes, de grandes equipamentos e grandes lotes de mercadoria. Mas ela pode ser feita a posteriori da entrada da mercadoria no território nacional também. Perfeito. Eu acho que eu queria agradecer muito o Mauro Silva pela entrevista que nos deu, porque a gente não tem o papel da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal aqui do Brasil, informações de como é que funciona. Então ele deu uma pequena aula para nós aqui de como é que isso funciona e do caso particular muito triste, né? Que envolve o ex-presidente da República, um almirante, no mínimo 4 militares, o ex-presidente da República, tudo indica a ex-primeira-dama também, e essas tentativas terríveis no Brasil de querer dar uma carteirada, achar que um é superior ao outro, né? Numa república todos são iguais perante a lei. A nossa Constituição, no capítulo do artigo 5º, deixa isso tudo muito claro. Então, Mauro, queria agradecer mais uma vez a gentileza de você ter atendido o meu canal e uma próxima oportunidade aí voltaremos a conversar. Fico à disposição, Vilas. É sempre um prazer colaborar. Valeu, então.